transforma o teu lugar. Maravilha, louvar a Deus. Amém, irmão. Essa é a melhor parte do culto, irmão. Abre aí em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Achei tão interessante Deus colocar um título nessa mensagem que fala assim, ó: os falsos mestres e os perigos da riqueza. Isso é maravilhoso. Se você parar para pensar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Os falsos mestres é uma coisa. Os perigos da riqueza deveriam ser completamente outra coisa, né? Mas quando Jesus colocou isso aqui, ele estava falando os mestres que irão pregar falsamente, oferecendo a você a igreja como meio de riqueza. Os falsos mestres que irão pregar que o dízimo é somente o que é necessário e somente a oferta, e que isso vai te prosperar. Você pode continuar pecando, não tem problema, só não esqueça de pagar o dízimo. Os falsos mestres que iriam induzir a igreja a comprar a bênção que não pode ser comprada. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia! E Jesus começa falando sobre falsas doutrinas. Querido, doutrina a gente confunde com usos e costumes. Não é. Usos e costumes é uma coisa. Usos e costumes é a roupa que você usa, a maneira como você se porta, o cabelo que você quer deixar. E nada disso é pecado, irmão. Nem quem se veste para o Senhor e nem quem se veste de maneira comum, que não está se vestindo propriamente, como alguns querem ver, para o Senhor. Todos nós devemos nos vestir, nos trajar decentemente. É só isso que a Bíblia pede. Aleluia, amém? Mas eu não quero falar de trajes, eu só quero separar hoje para você. Nós estamos num culto de quarta-feira, culto de ensino. E se a igreja não te ensina, não adianta só ouvir uma mensagem da história de Abraão, da história de Jacó, da história de histórias, mas a aplicabilidade dessa história para o dia de hoje, para a minha vida, o que isso faz comigo hoje? Isso me muda em quê? Então, antes de ler esse texto, eu quero só, também para as pessoas que nos assistem, deixar bem claro que doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Doutrina são mensagens reveladas ou traduzidas por homens que vão levar ao entendimento da parte de Deus ou da parte humana. E isso vai ter que mudar a tua vida de alguma forma, se vier da parte de Deus. Mas se vier da parte do homem, querido, é só palavras. Usos e costumes são coisas que a igreja adotou. Jesus Cristo, querido, se nós formos olhar para usos e costumes, nós temos que ter uma lembrança muito forte de que Jesus não usava nem mesmo peça de baixo. No tempo de Jesus, estude teologicamente como as pessoas se vestiam, como elas faziam para fazer o uso dos banheiros coletivos, como é que funcionava essa área das pessoas, porque a gente ignora isso. Você consegue imaginar que Jesus Cristo, ele foi preso na noite em que ele foi preso? A partir daí ele foi levado da sinagoga até Caifás, até Roma, até os imperadores. Ele foi levado, amarrado, sendo puxado de um lado para o outro na madrugada, sem ter direito a um banheiro. Você consegue imaginar que talvez ele tenha se urinado todo na túnica? Ele não podia parar e dizer: olha, com licença, é que agora eu precisava ir no banheiro. Não, irmão, isso os presos de hoje falam. Nós estamos falando de um homem que foi açoitado, foi escorraçado, foi cuspido, foi batido durante uma noite inteira, até que na manhã ele foi julgado para no início da tarde ser crucificado. Em momento algum lhe deram paz. Então muitas vezes nós estamos tão preocupados com o vestido, com a saia, com a gravata, com isso, com aquilo, mas tudo isso. Um dia de manhã Jesus ele acorda e ele teve fome, diz a Bíblia. Ele estava saindo de uma aldeia chamada Betânia. Ele viu uma figueira que tinha folhas e foi até ela procurar para ver se nela encontrava fruto.
revirando suas folhas, nada achou, senão folhas. Sabe qual é a mensagem desse texto? Não viva de aparência, porque Jesus vai vir procurar fruto. Aleluia! Sabe, Jesus, quando ele vê uma aparência, ele já vem ver se tem fruto. Ele vê uma aparência de santificação, ele já vem ver se tem fruto. Ele vê uma aparência, seja em vestimenta, seja em atitude, ele já vem ver se tem fruto, ele já vem procurar. E se ele não encontra? A decepção dele foi tão grande, mas não era época de figos, mas não, essa analogia nos leva a um texto que está em Timóteo, que diz assim, prega, insta, em tempo e fora de tempo, exorta, admoesta, com longanimidade e paciência. Paulo ensinando a Timóteo, dizendo assim, não vai ter um tempo para pregar, você vai ter que pregar em tempo e fora de tempo. Não vai ter uma época para você frutificar, você vai ter que frutificar dentro e fora da tua época. Aleluia! O que vai ser cobrado de nós, sabe como é que é, né, Deus? É que naquela época, bem no meio das eleições, fica difícil pregar, né? Tá todo mundo meio assim, aí vem o verão, leva todo mundo para a praia, aí já dispersa todo mundo, alguns trabalham até mais tarde, já pegaram o serão da loja. Jesus vai olhar e vai dizer assim, uma alma vale mais que o mundo inteiro, você devia ter pregado. Eu não te dei uma multidão, eu te dei uma vida. A partir daí, eu posso te dar uma multidão. Aleluia, você está aqui, amém? A gente precisa entender acerca de doutrina, mensagens, querido. Eu tenho um dia sentado no meu quarto de oração, Deus deu uma palavra para mim, Ele falou assim, resgate o evangelho genuíno. Resgatar o evangelho genuíno, como se Deus não tivesse poder para fazer isso. Ele tem todo o poder para fazer isso, mas Ele mandou os seus profetas para a terra, e a palavra que eu lancei ali foi resgatando o evangelho genuíno. Está na Bíblia, então eu creio. E aí muitas vezes você está numa igreja e o pastor vem e coloca uma palavra, quando termina o culto você não achou aquela palavra na Bíblia da maneira como ele explicou, e você sai em dúvida da igreja. Será que era isso mesmo? Irmão, nós temos a obrigação de parar naquele sacerdote e dizer para ele assim, capítulo e versículo, por favor. Nós viemos de uma igreja que nos engessava, mulher desquitada não pode subir no altar. Por quê? Capítulo e versículo, que a mulher desquitada não pode subir no altar para orar, para louvar e para adorar o Senhor. Não, porque é desonra. Capítulo e versículo. Agora eu tenho um capítulo e um versículo que coloca a mulher desquitada no altar para adorar e louvar o Senhor. Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Bíblia se combate com Bíblia. Palavra se combate com palavra. Entendimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não falta entendimento. A partir do momento que você lê e conhece, Deus dá o entendimento. Entendimento você não adquire, você não consegue. Você pode ficar horas olhando a Bíblia e lendo a Bíblia e tentando conhecê-la, e as letras não se descortinam diante de você, mas quando Ele quer, Ele te dá o entendimento. Por isso que em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz, e a todo aquele que necessita de entendimento, peça a Deus. Entendimento você não pede para o pastor, nem para o apóstolo, nem para nenhum mestre. Entendimento você pede para o Senhor. Conhecimento você infere, você busca, você lê, você vai atrás, você se interessa. Querido, você tem de Deus o quanto Deus tem de você. Eu queria ouvir um aleluia se você entendeu isso, amém? O quanto você tem de Deus é o quanto Deus tem de você, aleluia. Pastor, não tem tempo de orar. De manhã ali eu acordo, ouço teu devocional, amém, glória a Deus, hoje foi bom. E vou trabalhar, que eu tenho mais o que fazer. Esse é o tanto que você tem de Deus, aquele devocional. Quanto eu tenho de Deus? O quanto eu, desde as 5:30 da manhã, busquei, até que Deus falasse, até que Ele viesse, até que Ele tivesse misericórdia de mim, até que Ele perdoasse os meus pecados, até que Ele dissesse, tá bom, eu vou falar, Nilton, não por tua causa, mas eu vou falar porque tem alguém do outro lado que precisa ouvir o que eu vou falar. Por tua causa, hoje eu nem falaria. Por quê, pastor? Porque tem dia que a gente não está bem, irmão.
Como é que você atrai a presença de Deus se você não está bem? Você não está bem, você não está bem, você está péssimo. Você está irado, você brigou com o seu cônjuge no dia anterior, você discutiu com seu filho, né? Tem um problema financeiro. Você tem que buscar a Deus. Aí você busca a Deus pela necessidade, não pela vontade. Você busca a Deus pela necessidade. Não, agora vou buscar a Deus porque agora a situação financeira está horrível. Não, Deus não quer ser buscado por isso. Isso Ele resolve. Buscai o reino e toda a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Ele quer ser buscado porque você quer amá-lo. Como amá-lo sem vê-lo? Tem coisa pior do que ser colocado numa prova de amar quem você não vê, enquanto você ainda odeia quem vê. É a pior provação que está diante de nós. Sabe, a gente pensa assim, virão tempos difíceis. Você quer um tempo difícil? Lê a Bíblia e tenta viver ela. Você já vai encontrar o tempo difícil hoje ainda, final da noite. O tempo difícil já está aqui, irmão. Está diante de nós. Vamos descortinar isso aqui, Deus vai nos ajudar, amém? Amém? Ô igreja, amém? Vocês estão aí? Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, olha que interessante isso aqui. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é enfatuado. Sabe o que é uma pessoa enfatuada? É cheio de si mesmo, é pedante, é enfatuado, arrogante, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem as invejas, provocações, difamações e suspeitas malignas, altercações sem fim, bate-boca, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Olha só, por homens cuja mente é pervertida e são privados da verdade. Deus não lhes abre os olhos, supondo que a piedade é fonte de lucro. Sabe do que fala aqui? De pessoas que pregam com um único propósito, com um único objetivo. Propósito e objetivo de receber lucro, não é nem dinheiro. Lucrar em todas as áreas, em cima daquele que está enfermo, em cima daquele que está doente, em cima daquele que está necessitado, em cima daquele que está precisando. Fazer da dor dos outros um meio de ganho e até mesmo um meio de promoção pessoal. No final de semana eu me preocupo muito com o que eu faço aqui. Muito, muito mesmo. Às vezes o Lucas vem aqui. O Lucas é um menino de 10 anos. E eu acho que ele tem 10 anos. Se ele não tem, ele tem menos de 10 anos, eu acho. Não sei. Ele tem 10% da visão. Isso. Quantos anos ele tem, eu não sei. E a Amável, a mãe dele, sempre vem com ele aqui e ele diz assim: mãe, pede para o pastor me abençoar. Pede para o pastor me abençoar. Pede para o pastor me abençoar. Durante um tempo, eles foram na Fátima Bernardes, estiveram em vários lugares e foram procurar cura. Eles ganharam uma soma em dinheiro muito grande, foram para os Estados Unidos, eu acho que foi, fizeram cirurgia e não teve jeito. O menino foi diagnosticado que o menino ficaria daquele jeito, progressivamente ele ficaria cego. E aí um dia eu estou aqui e eu fico sabendo dessa história, e o menino está aqui dentro. E eu não aguentei, comecei a chorar. E Deus falou assim para mim: jejue 3 dias por ele. E eu vou começar a fazer um milagre que vai ser eternizado. E eu jejuei 3 dias. Os 3 dias, quando eu ia jejuar, 3 dias consecutivos, eu dizia: Senhor, hoje eu me abstenho de todo tipo de comida sólida e de água por causa do Lucas, para que tu faça o milagre. Aí me abstive por 3 dias. 3 dias depois, voltei a me alimentar normal, voltei a beber água. E aí nós tivemos aqui um culto de domingo. E eu chamei o Lucas para frente. Quando eu toquei no Lucas, é como se o Lucas tivesse tocado em mim. Eu não aguentei de tanto que eu chorei. Chorei copiosamente, estava fraco. O Lucas tinha mais poder do que eu. Eu toquei nele, passei óleo na pálpebra dos olhos dele fechado e declarei que ele ia ver, e ponto final. Porque Deus havia falado. Aleluia, você está aqui, amém?
E aí passa um tempo, o Lucas volta no outro domingo, e naquele domingo que eu fiz isso, o Beto teve uma visão de anjo naquele dia, nós fizemos aqui a oração. E eu saí daqui, e quem teve a visão domingo passado fui eu, Beto. E nós saímos daqui cheio de Deus. Mas eu fui para casa muito indignado, porque o Lucas saiu do altar do mesmo jeito que ele subiu. E eu fui muito indignado. Passou um mês, eu acredito, não sei, eu não sou bom de data. E aí a Amable, ela me passa uma mensagem, vem através da Thalita, uma mensagem de que o Lucas foi para a casa do pai. Eles infelizmente são separados. O Lucas foi para a casa do pai passar o final de semana, e quando o pai parou no semáforo, o Lucas viu uma menina atravessando a faixa de pedestre e falou: pai, o pai parou por causa da sinaleira que está vermelha? Ele falou: foi. Por causa daquela menina que está atravessando a faixa. Aí foi um desespero. Aí chegaram em casa, ele pegou e a avó ligou a televisão e fez um teste com ele. E ele falou: tem um patinho na televisão. E aí foi um desespero. E o Lucas começou a ver, ele já ultrapassou o 10% da visão dele, já está recuperando. E agora ele já identifica as cores das roupas, ele já identifica quem está usando, ele já identifica quem é a pessoa que está. E ele teve aqui domingo, e ele ficou pedindo ali: eu quero uma bênção do pastor, eu quero uma bênção do pastor. E a mãe veio e falou para mim, eu fui lá, chamei eles, viram aqui em cima. Quando eles subiram aqui, que eu orei por ele, que eu me ajoelhei aqui, eu orei por ele aqui de frente para ele. Quando eu acabei de orar, que a Amable começou a dar o testemunho, gente, eu nunca tinha tido uma visão tão forte de tantos seres claros e iluminados no teto dessa igreja, revoando o alto dessa igreja aqui. Eu nunca tinha tido uma visão dessa. Eu me desesperei em chorar por conta do que Deus está fazendo. E Deus conversava comigo sobre isso. Ele dizia assim: filho, é simples, filho. Não precisa de nada, não precisa subir no monte, não precisa, é só acreditar, filho. Não precisa fazer nada, é só acreditar. Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Eu vou continuar fazendo, aleluia. É só acreditar, aleluia. Saí daqui maravilhado. Cheguei em casa e falei para minha esposa: eu preciso fazer alguma coisa, eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa para voltar. Eu me lembro de um tempo que os demônios procuravam a gente aqui na igreja. As pessoas entravam encapetadas aqui dentro da igreja, eu vim aqui só para te ver. Fizemos um dia aqui, um final de ano, fizemos um negócio bacana aqui de amigo secreto. Pode fazer, tá, irmão? Não é do diabo, tá? E fizemos, porque às vezes a pessoa pensa que amigo secreto é do diabo. Não, fica tranquilo, é só para rir mesmo, brincar e dar presente. E aí, fizemos aqui. Quando terminou, a gente fez uma mesa, comemos, bebemos e tal. E quando nós estávamos guardando tudo aqui assim, tinha um cidadão ali assim de 1,80 m de altura ali, encostado naquela parede ali. Eu fui lá oferecer uma bebida e uma comida para ele. Ele olhou para mim e falou: eu sabia que tu estava aqui. Eu falei: ué, não te conheço, prazer. Você sabia que eu estava aqui? Vim aqui te ver. Aí sentou numa cadeira ali, pegou, levantou uma perna da calça. Ele tinha elefantíase. É quando a perna incha e estoura, sai pus e sangue por tudo. Ele falou: não é tu que cura tudo, cura isso aqui então. Aí o neto foi, buscou um tubo de óleo para mim, eu joguei óleo na perna dele, ele veio, voou em mim aqui. Nós fomos parar contra o biombo ali, eu puxei ele de volta, botamos na cadeira e foi uma luta, e pega e vai, a pastora Sandra estava junto, que aliás até depois que ele saiu, por eu não ter cumprido a ordem do Senhor, não ter expulsado aquele demônio, por ele ter saído ainda da maneira como ele entrou, que ele saiu fugido daqui. Quando ele olhou, que ele botou a cabeça atrás do biombo, olhou para mim e falou: Deus te abençoe. Aquele Deus não era o nosso. E alguma coisa pegou e me cercou. E eu saí dali, eu não dou muita bola para essas coisas. Eu peguei, virei de costas, falei: vai, tal. E saí caminhando, mas quando eu cheguei aqui assim, eu não aguentei mais. Fiquei parado, eu disse: eu não estou aguentando em pé, eu não estou aguentando em pé. Aí cercaram, a pastora Sandra estava junto, me cercaram, eu caí, eu não consegui ficar em pé.
e graças à sua oração, graças à oração de todos que estavam ali, eu voltei. Mas tinha pastor, mas o espírito pega, então você ficaria endemoniado? Querido, há uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, aleluia, amém? Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Se todos nós entendêssemos, a nossa luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então um casamento destruído é uma briga celestial, e a gente está ali discutindo um com o outro, mas na verdade tinha que derrubar os demônios que estão interagindo naquele casamento. Uma situação financeira destruída, a gente está ali discutindo, pegando emprestado e vendo como é que faz, como é que não faz, mas na verdade tinha que guerrear contra os demônios que estão interagindo naquela região celestial, para destruir uma finança. Claro que muitas vezes é falta de sabedoria, gasta mais do que tem, mas na maioria das vezes a gente não sabe com quem está lidando. Agora escute o que ele diz aqui, ó. Versículo 6 em diante, ele diz assim, ó: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele está dizendo assim, o lucro espiritual, aquilo que você vai receber espiritualmente através da piedade, fica contente, que você vai ser realmente recompensado, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Quem se contenta com roupa e comida, irmão? O crente não veio para isso, ele veio para ganhar mais, esse é o problema. Mas ele diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitos desejos desenfreados de insensatos e perniciosos sentimentos, ou seja, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Agora presta atenção nesse versículo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Onde é que é a raiz de todos os males? A raiz da doença, da enfermidade, da briga, da discórdia, da separação, a raiz da falência, da miséria, é o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmão, não é o amor ao dinheiro, não é o seu amor ao dinheiro que está à sua frente, é o amor do dinheiro para com você. É o contrário, é o quanto esse ser chamado de Senhor pode se transformar num meio de adoração. É isso que eu queria que você entendesse essa noite. Nós vamos falar de adoração. Em poucas palavras eu quero poder explicar, quando eu digo assim aqui na frente, ó, só pode ter dinheiro quem é livre dele. Isso pouca gente entende essa frase. Diz assim, então se eu for livre do dinheiro, se eu gastar à vontade, eu vou ter cada vez mais. Se eu for uma pessoa que não guardo, que não tenho plano, não tenho projeto, sou livre do dinheiro, graças a Deus. Tem quanto aqui? O que eu tenho aqui não é meu, pode pegar. Quanto mais eu sou livre do dinheiro, mais eu tenho, porque sendo livre eu posso ter, é isso? Não. Fazendo uso do dinheiro de forma que você não o adore. Pastor, mas eu não adoro dinheiro. Como é que você fica quando ele acaba? Você quer medir o nível de adoração que você tem pelo dinheiro? E o nível de amor do dinheiro que interage na tua vida? O teu humor, né? A esposa dá uma lista de mercado bem no dia que você não tem R$10. Tem que comprar isso aqui. Não, hoje não. Guarda isso aí. Não tem como se virar até amanhã. Não, hoje não. E aí já inegra o relacionamento, briga, discussão, cara feia, cara virada. Porque há um exercício de senhorio do dinheiro sobre a nossa vida. O dinheiro é o único elemento na Bíblia que foi chamado de Senhor pelo Senhor.
Jesus Cristo atribuiu ao dinheiro senhorio, dizendo: olha, ele tem poder sobre você. E hoje, para falar de adoração, eu queria falar de níveis de adoração. Uma pessoa que é transformada e transtornada pela falta ou pelo excesso do dinheiro, ela certamente adora o dinheiro. O dinheiro, ele foi feito... Ah, pastor, mas tu disse que se eu sou livre do dinheiro, se eu não adoro o dinheiro, tanto faz para mim. Se eu tenho, eu sou a mesma pessoa. Se eu não tenho, eu sou a mesma pessoa. O meu equilíbrio é constante. Então eu estou livre do senhorio do dinheiro. Posso ser rico. Ninguém falou de ser rico. Deus não falou disso. Deus falou que, tendo ou não tendo, você deve estar livre da adoração do dinheiro. Há um poder na área financeira, no dinheiro, que ele pode, de uma forma muito rápida, constranger os teus pensamentos e te tirar da presença de Deus. Todo tipo de guerra por conta de ganho é descabida perante o Senhor. Para quem que Jesus deu a bolsa? Quem carregava a bolsa? Tinha oferta o tempo todo. Onde Jesus passava, alguém corria e dava uma oferta. Ah, uma oferta, onde é que eu boto aqui, Jesus? Dá para o Judas ali, ó. É o Judas que leva a bolsa. Senhor, tem uma oferta aqui, ouro. Dá para o Judas. Ô Judas, ouro. Judas olhava, levantava a aba da bolsa e pode botar. Ouro. Aí a Bíblia diz que Jesus deu a bolsa para Judas e sabia que ele era ladrão, que metia a mão na bolsa e tirava dela o que ali era depositado. Por que Jesus permitiu? Por que Jesus permitiu Judas levar a bolsa? Para curar Judas. Vai que durante a caminhada, Judas mete a mão na bolsa, se constrange, se arrepende, devolve e diz: não, não devo fazer isso, está errado. Eu só posso melhorar se eu sou experimentado. O problema é que eu não quero o experimento. Eu não quero o experimento, porque o experimento é ruim. Aí Jesus permite um casamento ser praticamente destruído. Por quê? Porque esse é o experimento para que eu venha me arrepender e consolidar meu casamento. Voltar atrás, entender as diferenças, trabalhar com o que é diferente. Aí Jesus permite uma situação financeira terrível para que eu saiba administrar dinheiro. Aí Jesus permite uma situação terrível na minha saúde para que eu saiba cuidar do corpo que Ele me deu. Mas eu não quero um experimento. Não, leva a bolsa, Judas. Ou bem tu cai, ou bem tu é convertido. Sabe o que Jesus estava fazendo? Daqui, Judas, daqui até 3 anos eu vou te experimentar no dinheiro, porque se tu te curar, tu não me vende por 30 moedas de prata. Eu vou tentar 3 anos contigo, vem andando. Se chegar lá na frente tu tiver curado, eu estou salvo. Mas se lá na frente tu não tiver curado, é tu mesmo que vai me vender por 30 moedas de prata. Porque o teu problema é dinheiro, Judas. Judas chega 3 anos depois, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Irmão, isso era preço de muita terra. Tanto que quando Judas vai para Caifás e quando ele joga no sinédrio as moedas de volta arrependido, e a religião não permite que você se arrependa. Quem permite que você se arrependa é Jesus Cristo. A religião não permite. Porque onde é que Judas foi devolver o dinheiro? Na igreja. Na religião, na sinagoga. Judas pegou o dinheiro, ele tinha ganho dos sacerdotes o dinheiro. Ele pegou o dinheiro dos sacerdotes, foi lá, vendeu Jesus. Depois ele falou: ah, meu Deus, o que eu fiz? Foi lá e devolveu as moedas. Eles não quiseram, ele jogou. Aí os sacerdotes olharam para aquele dinheiro jogado ali dentro do sinédrio, ali olharam para aquele dinheiro e falaram assim: não é bom a gente pegar preço de sangue. Vamos comprar um campo com isso aqui e vamos fazer dele um cemitério. E lá nós vamos chamar de campo de sangue. Está na Bíblia. Porque assim a gente lava a nossa mão desse problema. Vai que esse homem aí era mesmo Cristo. Pô, nós vamos carregar isso pro resto da vida, vamos acabar no inferno. Não adiantou de nada, irmão.
Gastaram o dinheiro, compraram o campo de sangue e foram tudo para o inferno. Deu na mesma. E ainda vão ter que responder no julgamento. Aleluia! Você está aqui, amém? Aceita o experimento. Eu preciso aceitar o experimento. O experimento, ele pode me salvar ou ele pode me matar. O problema é que a gente vem para a igreja para parar de sofrer. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Jesus sofreu. Deus permitiu Jesus sofrer. Senão ele não se tornaria obediente até morte de cruz. Então eu não devo fugir do sofrimento. Quando é que o sofrimento acaba? Irmão, quando é que o sofrimento acaba? Eu sei exatamente o exato momento que o sofrimento acaba. Seja do casamento, das finanças, da doença, do desemprego. Exatamente, é na hora que eu extraio o ensino do sofrimento. Na hora que eu aprendo com o sofrimento, que eu digo, entendi. Agora entendi. Tá. Porque eu só estava vendo o sofrimento, mas tinha um ensino ali no meio, enfiado ali no meio. A hora que eu vejo o ensino, acabou o sofrimento. Jesus olha para você e diz assim: aprendeu? Não, aprendi, ótimo. Próxima fase, esse aqui acabou, vamos aumentar o nível agora. Agora nós vamos subir o nível, agora vai vir um sofrimento maior. Porque eu preciso te levar para lugares altos. Que amanhã, quando tu encontrar alguém que esteja vivendo a mesma coisa que você precisa ajudar essa pessoa com aquilo que você já viveu. Se você não experimentou nada, você vai ensinar o quê? São só palavras persuasivas de sabedoria humana? Não, é o poder de Deus. Aleluia! Aquilo que fez efeito na minha vida, tem que fazer efeito na vida de alguém? A gente já experimentou de tudo um pouquinho, irmão. Amém? É importante isso. Para que a gente possa hoje olhar para as pessoas e dizer assim, não é por aquilo que eu sofri, mas é por aquilo que eu aprendi, que Jesus sofreu. Ele sim conseguiu vencer, porque ele terminou. Jesus, quando ele está andando e vê um jovem rico e diz assim, bom mestre, ele diz, não me chama de bom. Bom é um só, aquele que está nos céus, meu Pai. Por que ele não se deixa chamar de bom? Porque bom é só aquilo que termina. O que Jesus fazia? Ele dizia assim, e fez-se tarde de manhã o primeiro dia, e viu Deus que era, porque tinha terminado. Só é bom que termina. Se nós ainda estamos no caminho, não tem bondade em nós. Só tem justiça e juízo. E exercendo na nossa vida. Amém? Sabe, importante que você entenda isso. Irmão, temos que criar um hábito na igreja. Orar na madrugada. Você quer resultado? Quero resultado, pastor. Mas não é sacrifício, não precisa mais de sacrifício. Jesus já fez todo o sacrifício. Essa é a conversa do crente malandro. Jesus já fez todo o sacrifício por nós, morreu na cruz. Jesus falou assim, enquanto o noivo está convosco, não jejuam os seus discípulos, mas um dia o noivo lhe será tirado, e aí jejuarão. Jesus falou assim, vocês não precisam jejuar enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, estou com vocês aqui, eu jejuo por vocês. Mas a hora que eu for tirado de vocês, a hora que eu for crucificado, vocês vão ter que jejuar, tá? Porque vocês vão ter que procurar uma maneira de liberar a carne de vocês do pecado, para que o diabo não haja em vocês, porque eu preciso ser o que habita em vocês. Vocês têm que ser minha habitação, vocês têm que ser minha casa. E eu não habito com a sujeira. Pastor, mas não basta não se prostituir, não mentir, não falar palavrão, não. É uma forma maravilhosa de jejum. Mas ainda assim, aquele que descontamina a carne pela abstinência do alimento, ele conquista da parte de Deus uma presença sobressalente. Aleluia! Jesus, por que Jesus foi para o deserto, irmão? Deixa eu misturar isso tudo aqui que você vai entender onde eu quero chegar. Pastor, qual é a mensagem da noite? Adoração. Só que a adoração é a dor em ação. Deixa eu fechar isso aí eu que inventei, isso é uma linguagem minha.
É a dor em ação. É quando eu me proponho a fazer algo exclusivamente para Deus. Pastor, mas por que estás fazendo isso? Porque você quer o que de Deus? Nada. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha comigo mesmo. De todos os dias, durante 7 dias, levantar às 2 horas da manhã e fazer 1 hora de oração. O que tu quer de Deus? A presença do Senhor. Se eu tenho a presença do Senhor, eu não tenho problema com dívida, eu não tenho problema com falência, eu não tenho problema com casamento, eu não tenho problema com relacionamento, eu não tenho problema com doença, eu não tenho problema com nada, porque eu tenho a presença de Deus, e onde habita a presença de Deus, todas as demais coisas me são acrescentadas. Aleluia! Você entende isso? Amém? A igreja parou de buscar Deus e começou a buscar coisas que Deus pode dar. Se a igreja passar a buscar somente a Deus, ela vai ter todas as coisas que Deus pode dar. E aí nós estamos num propósito, vamos para a igreja, hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje a coisa está feia, tem que dar um pulo na igreja hoje, ouvir uma palavra, ver se... Aí Deus entra, vai lá no seu coração, vê por que você está aqui, Ele sabe. Aí Ele olha e diz, se eu resolver isso aí, essa pessoa não volta mais. Se eu resolver esse negócio aí, ela não volta mais. Eu vou ter que deixá-la mais um tempo nisso aí, para ver se ela extrai o ensino, me ama e volta. Não porque está doendo, mas porque ela quer ficar comigo. Você está me entendendo? Dá um amém, querido. Aí Deus permite. Mas isso dói. Você acha que não dói num pai? Quando o filho diz assim, pai, queria ir lá. Não, senhor, hoje final de semana em casa e dentro do teu quarto. Aí o filho vai, não, mas é que te manda aqui, lá para dentro, agora. Aí vem a mãe e diz, deixa o menino, não. Aí ele vai, fica dentro do quarto um pouquinho, daqui a pouco a mãe vai lá, conversa com ele. Só um pai também, só porque eu pedi lá, eu fiz aquele negócio lá, mas eu já pedi perdão, tudo, mas não adianta. Não bate de frente com o teu pai, hoje ele não está bom. Quem já passou por isso, irmão? Só eu? Oh, meu Deus do céu, que meu pai era terrível, então. Aleluia! Tem um filho de alguém lá atrás que já passou por isso. Nem. Irmão. Meu pai, quando eu chegava 5 minutos, 5, nós não estamos falando de 5, conta no dedo, 5 minutos, atrasado para o almoço, não come mais. Não, mas pai, eu vim da escola. Não, senhor, você veio da escola, você veio fazendo baderna no meio da rua, você veio brigando, você veio mexendo com todo mundo, que eu te conheço, tu não presta. Vai para o teu quarto. Não, eu estou com fome. Minha mãe dizia, tadinho, o menino vai ficar sem comer. Vai ficar sem comer, vai para o quarto. Não via a hora de dar 4 horas da tarde para tomar um café. Ficava dentro do quarto um pouquinho, saía, jogava bola. Sabe o que meu pai estava fazendo? Me ensinando a jejuar. Nem ele sabia, mas ele já estava me ajudando, me ensinando a fazer jejum. 5 minutos, irmão. Hoje em dia, criança vem, come 2 horas da tarde, faz a mãe tirar tudo da geladeira, esquentar tudo para ela, ainda briga porque não gostou da comida que foi feita. Aí o pai ainda intercede, dizendo assim, o menino gosta de outra coisa, por que fizesse isso para ele? Por que não fizesse aquilo? Os tempos mudaram. Eu digo mesmo, nós somos remanescentes. Eu não sei o que vai ser da próxima geração, irmão. É difícil tu encontrar um que troca uma lâmpada, que tira um capim no meio da grama. Essa turma tá, só computador, celular. Se pedir para fazer alguma coisa mais pesada, cai a unha. As mulheres não cozinham mais. Dificilmente você encontra uma menina mais jovem que se interessa por culinária, cozinha, lavar, passar, cozinhar, se interessa por uma casa zelosa, geralmente já procura alguém que se interessa, que é para botar de empregada doméstica. E o camarada tem que pagar, porque se ele não der conta, o casamento acaba. A geração está perdida. A gente fala de crescer com o sofrimento. Quando os jovens estão aqui dentro, no domingo você vê bem. Eles ficam de braço cruzado olhando para nós e fazem assim, ó.
faz aquele bico assim, ó, como quem diz, ai, que hora que acaba isso? Esse homem não para de falar, loucura. Aí quando você vai ver 10 anos para frente, eles estão no encontro com Deus, lá num sítio, chorando, pedindo para tirar o capeta de cima deles. Aí tem que vir a nossa turma, que vem depois de nós, botar a mão na cabeça, derramar óleo, para sair o demônio, para começar a viver uma coisa que podia ter vivido com 18, 19 anos, mas não quiseram. Não pare de sofrer. Tire ensino da dor. Pastor, eu estou sofrendo por causa da área financeira. Vai procurar aonde você errou. A gente fica feliz, a gente diz que é até Deus que manda aquele cartão, né? Quando chega na varanda de casa, aquela carta com aquele cartão, a gente abre e diz assim: desbloqueie seu cartão. Deus maravilhoso, em cima do Natal. C6 Bank oferecendo, né? Mande aqui, ó, cadastre-nos para que a gente possa liberar o teu fundo de garantia. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Depois que está tudo falido, todo mundo endividado, precisando de dinheiro, desesperado, filho doente, não sabendo como gasta, como compra. Onde tu estás, Senhor? Eu? Eu estava lá antes de você aceitar aquele cartão de crédito, só que naquele dia você me abandonou e me trocou por isso. Agora quebra o cartão e me recebe de volta, em nome de Jesus. A gente, irmão, quando eu aprendi que eu sou o único responsável pelos meus atos e o único responsável pelas minhas dores, eu parei de culpar o diabo e parei de agredir a Deus. O Senhor ajuda? Ajuda. Ele disse: eis que vos enviarei outro Consolador. A palavra Consolador, ela tem conotância, ela conota com ajudador. Então Deus não veio para resolver, Ele não é o resolvedor, Ele é o ajudador, Ele é o consolador. Sou eu que te consolo em toda a tua caminhada. Vamos fechar aqui com, eu acho que é 2 Coríntios. Deus já fez uma salada aqui, mas passou a mensagem. Deus é Pai, né? 2 Coríntios, capítulo 1. Irmão, tu não veio falar mais muito de reclamação, não. Tu não veio reclamar mais muito, não. A gente lá em casa, às vezes a gente senta, aí sai um assunto. Eu digo, vamos orar, porque ficar falando resolve? Não, né? Eu nunca me esqueço de um dia que veio uma mulher com Focus, e eu tinha um Fiat Uno bola, e essa mulher passou na geral e bateu no meu Fiat, mas arrebentou a frente do meu Fiat. Eu só levei aquele soco no volante, girei com o carro, e o carro dela ficou enterrado no meu carro, na marginal ali, ainda pertence aos amarelinhos ali na Tijucas. E a mulher saiu do carro. Eu falei, calma, minha senhora. Ela, não, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Eu falei, calma, minha senhora, calma, minha senhora, calma. Ei, minha senhora, se cada berro que a senhora dá, a lata fosse se desamassando, a senhora ia dizer para a senhora, berra mais. Mas a senhora só está gastando voz. Aí ela olhou e falou, ainda bem que o senhor é calmo. Eu? Jamais, não sou calmo. Não, mas o senhor é equilibrado. O senhor é equilibrado, sim, calmo não. Já bateu, não bateu? Já amassou, não amassou? Então vamos sentar aqui, vamos conversar. Daqui a pouco o pessoal chega e a senhora está com o documento em dia. Então encosta aqui, ó, conversar. O nome da senhora, como é que é? Mas eu queria ser que nem o senhor. Então seja. Estava saindo de casa com um rapaz que é filho de um amigo nosso do Evangelho, que foi lá em casa visitar a gente, ficou lá, passou o dia. No final do dia ele entrou no nosso carro, nós saímos, passamos debaixo do viaduto, uma pessoa se atravessou na faixa de pedestre, eu freiei, de repente veio um Palio atrás de mim e
Pum! Eu saltei do carro, fui lá e fiquei procurando no carro dele aonde tinha quebrado. Falei, quebrou grade, afundou radiador, alguma coisa. Não, o meu. Não, mas e o senhor aqui? O meu, eu resolvo. Quero saber o teu. Não, mas o meu acho que, não sei, foi lá, bate ali, vê se pega, pegou, tá. Dá para andar tudo certinho? Precisa de alguma ajuda? Não, eu acho que ele olhou para mim como quem diz, de que planeta o senhor é? Eu fui lá, olhei o meu, apertei assim, ele estava difícil de fechar o capô traseiro, eu levantei, olhei, eu falei, aqui é só rebater, já volta para o lugar. Tum, fechou. Deus abençoe, bora. Gente, só tem uma vela para queimar, o tempo está passando ligeiro, a gente está parando por causa de muita coisa. Acelera, deixa a poeira, olha para trás. Quando o problema é pequeno, joga para o lado, ó, isso aí vocês resolvem, eu tenho mais o que fazer. Ah, falaram mal de mim, deixa falar, irmão, deixa falar. Paulo, deixa eu terminar aqui, Paulo, ele sai numa ilha. Ele salta numa ilha de um barco, o povo vem tudo ao redor dele, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Ele se assenta em volta de uma fogueira, enquanto ele está ali pronunciando a palavra do Senhor, vem uma víbora, vem uma serpente e morde ele na mão, se apega na mão dele. O pessoal olha para ele e fica assustado, ele bota a serpente no fogo, a serpente pega e queima e solta da mão dele. Eles ficam esperando ele inchar, suar e morrer, porque ela era uma víbora. Quando eles veem que não acontece nada com Paulo, eles começam a dizer, esse homem é do demônio, esse homem tem capeta, esse homem tem o diabo. Uma hora tu vai prestar, outra hora tu não vai prestar, uma hora tu vai ser bom porque tu faz milagre, porque tu cura uma enxaqueca, daqui a pouco tu não presta mais porque tu falasse uma palavra que não devia. Irmão, deixa eu falar. Abençoa e serás abençoado. Se tu amaldiçoar, tu serás amaldiçoado. Isso é Bíblia. Aleluia. Eu ouço um aleluia. Oh, glória. Fecha aqui comigo aqui, ó. A gente abriu, né? 2 Coríntios capítulo 1. Para você não fugir das fases da tua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Favor que eu não mereço. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Gente, Ele não é Deus de solução, Ele é Deus de consolo. Bota isso na tua cabeça, Deus não vai resolver para você, Ele vai te consolar até que você resolva. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluia! Ou seja, Deus deixa eu passar para eu adquirir experiência para ajudar outra pessoa a passar pelo que eu já passei. Ah, mas eu não quero mais sofrer. Então manda o mundo parar que você quer descer. Para o mundo que eu quero descer. Puxa a campainha que o mundo para, você desce, pronto, a gente continua. Pastor, então não adianta vir para a igreja. Claro que adianta. Eu aprendo a resistir e a persistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Você recebe essa palavra, amém? Então aplaude o Senhor bem forte, aleluia. Quero convocar você a uma oração, aonde nós vamos fazer ela completamente diferente. Nós não vamos fazer uma oração de um pedinte, nós vamos fazer uma oração de um intercessor. Hoje é o dia para a gente agradecer o Senhor pelas lutas, pelos sofrimentos e pelas dores. Pastor, eu não posso fazer isso. Querido, se você não consegue fazer isso, você ainda não conhece o Senhor. Irmão, eu agradeço a Deus. Uma época eu reclamava porque meu pai me expulsou de casa. Passei por muita luta. E eu reclamava muito, Deus, onde é que tu estavas? Que tu permitiu que meu pai me expulsasse de casa.
E Deus dizia: tu não cresceu? É verdade. Se meu pai não tivesse feito isso, eu acho que eu estava morando com eles até hoje. Não tinha nem casado. Às vezes, irmão, conhece a historinha do... Eu acho que é um padre e o seu auxiliar, né? Vamos dizer que é um pastor que fica mais bonito. Foi no alto de uma montanha, viu um homem que tinha uma vaquinha pobre, uma casinha. E aquela vaquinha, leite, ela que sustentava. Aí ele viu aquela pobreza toda e o homem disse: graças a Deus nós temos essa vaquinha que dá leite para nós e nosso bichinho. Aí quando o homem virou assim, ele pegou o auxiliar dele assim e disse: empurra a vaquinha barranca abaixo. Disse: quê? Empurra a vaquinha? O senhor está doido? Não, pode empurrar. Jogou a vaquinha do penhasco e foram embora. Uns 2 anos depois voltaram lá, tinha um engenho, um moinho, uma casa nova, um trator colocado dentro, 2 caminhão. E aí perguntaram: tudo bom com o senhor? Disse: bom. Eu lembro do senhor. O senhor esteve aqui bem na época em que nós perdemos a nossa vaquinha. Nossa vaquinha acabou caindo do penhasco ali, morreu. E daí nós tivemos que criar outras coisas, ter ideia e trabalhar, né? Porque parado não dava, porque sem a vaquinha nós ia morrer, né? Às vezes a nossa salvação é a vaquinha, irmão. Tem que vir em Deus e mandar alguém empurrar a nossa vaquinha barranco abaixo para ver se a gente muda a direção, irmão. Às vezes a gente está tão focado naquilo: ai, se não é isso aqui eu estou morto. Irmão, eu conheço uma mulher, eu vou te contar essa aqui é boa. Eu conheço uma mulher, quando ela era casada, nós ajudava muito essa pessoa. Pensa numa pessoa pobre, miserável, sempre precisando de alguma coisa, sempre na pindaíba. O marido morreu, um acidente de carro, morreu o marido e um filho que tinha uma deficiência. A mulher abriu ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais como sobreviver. Ela pegou uma frigideira e começou a fazer pastel. Hoje ela tem um assado de frango, uma pastelaria e abriu um mini mercado, irmão. Aí era o marido, era o pé frio. Às vezes você só está dependendo de alguém. Você não faz nada, irmão. Perdão falar isso, a minha esposa me perdoa. Eu fiquei 10 anos na igreja sozinho. 10 anos, chegava em casa, 10 anos, irmão. Chegava em casa e dizia: hoje o culto foi bom. Ela dizia: é? Então fala com Deus aí, ó, que tá faltando leite, tá acabando tudo aqui, ó. Fala com teu Deus aí, porque dá um jeito disso aqui. Eu dizia: ô mulher miserável. Eu dizia: mata ela, senhor. É sério, irmão. Eu ia para a igreja pedir para Deus matar minha esposa. Mata ela, Senhor, me dá uma esposa crente, Pai. Me dá uma esposa que acredita em Ti. Um dia Deus falou: eu vou matar você, se você não transformar essa mulher numa crente. Quem vai morrer é você, miserável. Aí eu entendi que eu falava daquilo que eu não vivia. A minha esposa não queria o meu Deus porque eu não era transformado. Primeiro começa em você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas primeiro eu. Aleluia! Vamos aceitar essa proposta e vamos fazer essa oração? Você fica de pé comigo, amém? Pai de misericórdia, graça e poder, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Pai, nós estamos aqui para te agradecer. Hoje é dia de gratidão por todas as lutas. Olha o quanto nós crescemos, Senhor. Nós achávamos que ia ser impossível passar por algumas fases da nossa vida. Olha o quanto nós crescemos, Senhor. Olha o quanto nos tornamos adultos em algumas áreas de nossa vida, Pai. Pai, não há como não te agradecer e te louvar e te bendizer, ainda que lembrando e olhando para trás ficam algumas fases inexplicáveis, algumas saudades, algumas dores, algumas coisas que nós gostaríamos de ter feito e não fizemos, e ainda muitas vezes dizemos: ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas hoje
não viemos para murmurar, reclamar, viemos para te bendizer, te louvar e te engrandecer, dizer que tu és o nosso Deus, Senhor, e que estamos felizes com o ensino que tu tem nos dado, com o aprendizado, com o sofrimento que, Senhor, nos faz crescer. Viemos aqui, Senhor, para te louvar e te adorar, te bendizer e dizer que nós estamos dispostos e disponíveis a crescer um pouco mais, a dar mais um passo. Estamos dispostos e disponíveis para passar por novas provas, Senhor. Pai, só nos poupa a vida, nós te pedimos, mas nos dá, Senhor, o crescer, o saber, o entender, através, Senhor, dos caminhos que tu propõe, porque quando tu estás conosco, Senhor, não tememos mal algum, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, tu estás conosco, tua vara, teu cajado nos consolam, Senhor, tu és a nossa provisão divina. Nada há de nos acontecer, não passaremos fome, nem frio, nem nos faltará um teto, porque tu estás conosco, Senhor. É tu que nos leva, é tu que nos traz, Senhor, é tu que nos visita, no deitar, sentar, levantar, dormir, acordar, todas as coisas te pertencem, Senhor, o fôlego de vida, o andar, Senhor, Pai, o fazer, o realizar, o planejar, o projetar, está tudo diante dos teus olhos. Nós te louvamos e te bendizemos, entregamos nas tuas mãos nossa casa, nossa família, o incrédulo, o maldizente, aquele que diz que tu não existe, entregamos nas tuas mãos para que tu mostre a ele, através dessa caminhada de sofrimento com experimento, até que se realizem os seus sonhos. Pai, nós conhecemos a tua mão estendida e sabemos, Senhor, que não há um dedo apontado. Tu és o Deus de toda a terra, Senhor, e quando tu nos leva com mão forte, é porque tu quer nos destinar, tu tem um propósito e um objetivo, tu sabe exatamente onde queres nos levar. Sim, Senhor, ainda não se fez o nosso caminho e tu já o conhece todo, já sabes o fim de todas as coisas, sabes exatamente o dia da nossa partida e o dia da nossa chegada. Oramos por cura, com medo de morrer, mas tu lavrou o dia da nossa ida. Seja por doença, seja somente por paciência, nos levarás, ainda que sofrendo ou somente dormindo, tudo pertence a ti, Jesus. Por isso, nos preocupamos com coisas que não devíamos, estamos à toa na vida, pensando como iremos ganhar, vender, comprar, fazer, quando tu já o determinasse todo, Senhor. Conheces tudo, Senhor, sabes exatamente o que irá acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, amanhã de manhã, o dia já está completo diante dos teus olhos, Senhor. E nós aqui pedindo cura no Senhor, e tu dizendo, eu já levei sobre mim as tuas enfermidades, pelas minhas pisaduras, você foi sarado, confia em mim, vive comigo, sejas tu comigo, sejamos um em unidade, e então experimente o melhor dessa terra. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos, sabemos que tu és o Deus de toda a terra, do céu, tudo pertence a ti, Senhor. A nossa volta para casa, a nossa estada aqui, mantém-nos, Senhor, nesse lugar, sabendo que podemos contar contigo, contar com a tua presença, com o teu amor, com a tua piedade, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Leva-nos, Senhor, conforme queres, conforme escreveste na palma de tuas mãos, Senhor. Se até aqui nós fizemos o nosso caminho, a partir daqui, tira-nos do nosso caminho e nos coloca no teu caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos e te bendizemos por tudo que tens feito e por tudo o que vais fazer, dizendo amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, meu querido, aleluia.